bem-vindo, Alemão. Boa tarde aí para todo mundo que tá ouvindo aí a rádio. Legal esse programa aí, já acompanhei algumas edições aí, apesar de recente aí, já muito sucesso. Bacana aí, uma turma legal sempre, bastante informação interessante. É isso aí, pra domingão, tá valendo legal, hein? E sonzeira, tamo aí tocando. Você falou que ele é da galera, né? Aqui é a rádio da galera e a gente também é da galera. A gente também é da galera, isso aí. A gente tá com a galera, a rádio mais querida da galera. Bom, vamos lá então, acho que temos muito papo pra trocar aqui, muita informação. Queria agradecer mais uma vez, Alemão, você ter aceitado tá aí, ter topado a gente trocar essa ideia, porque lembrando que depois o nosso programa fica gravado, vai pras redes sociais, vai pros streamings aí, e é uma forma também da gente recuperar, de deixar guardado na memória a história da galera que fez música aqui em Chapecó e de uma forma tão contundente e importante. Então, eu queria que você começasse aí, Alemão, a falar pra gente aí como que surgiu a Mr. Magoo, né, cara? Porque a gente tem muito assunto e mais pra frente a gente já vai falar, pra quem conhece, obviamente, todo mundo que contextualiza aí, então, contextualiza quem que é o Alemão, Joel, rapidinho. O Alemão, ele é vocalista da banda Mr. Magoo, uma banda que tá aí há 24 anos já fazendo rock, né, fazendo música, e ele vai contar pra nós aí como que surgiu, como é que foi todo esse processo, as gravações dos discos. Então eu queria que ficasse à vontade, Alemão, comece contando pra nós como é que se conheceu aqueles dois figuras lá que tocam contigo, que é o Grande Zebu e o Paulo. Olha aí, bacana, legal. Então, eu que agradeço aí os irmãos Anete pela parceria aí, estamos aí pra contar umas historinhas, né? Umas mentiras. Cara, na verdade, a música a gente sempre teve na veia, a gente sempre gostou de música, desde muito, muito pequeno aí, onde né? tu estudava, Alemão? Estudou em qual colégio aqui em Chapecó? Maior parte do tempo no Bom Pastor, né? Depois aí fui morar fora, estudei no Cefet, em Pato Branco, uma época no meu segundo grau e tal. Uhum. Mas a gente já começou bastante novo aí, em 92, 93. Já tinha banda aqui de música autoral na cidade, né? Que era a primeira gravação, primeiras coisas que a gente gravou, né? Tua primeira banda foi a Mr. Magoo? Tu tinha outra banda? Não. Na verdade, que eu toquei profissionalmente, de tocar com mais frequência, sim, né? Mas a gente já tinha outros projetos anteriores, coisas quando era mais guri, né? Coisas que a gente foi criando, primeiras gravações, tempo da demo tape ainda, né? Sim. A gente tinha uma banda que se chamava Quentes e Calientes. Na época eu tocava contrabaixo ainda, né? Uhum. E depois a gente teve outras bandas, eu tive com o Paulo, que é da Mr. Magoo, uma outra banda, antes do Paulo tocar contrabaixo, nas experiências com guitarra, né? Uhum. E teve uma outra banda, a gente tocava músicas covers, tocamos na região também, né? Alguns shows. E, na verdade, a Mr. Magoo, na primeira formação da existência dela, eu não era o vocalista. Era o César Pirelli, um grande amigo nosso, que era o vocalista da primeira formação. Uma formação durou, eu não sei se deu exatamente 2 anos, ou quase isso aí, pelo menos. Que ano que é isso, pra gente contextualizar? A Mr. Magoo surgiu em 99 e eu entrei pra banda em final de 2001. Uhum. Mais ou menos nessa época aí. Então, 2 anos mais ou menos foi com o César Pirelli, né? Uhum. Que tocou na banda. E aí, a partir de 2001, a gente pensou numa nova roupagem na banda. A banda já tinha um cronograma bem bacana, tava tocando bastante na época, né? E tinha um segmento de rock and roll e também fazia algumas coisas pop, né? Era uma coisa mais misturada, né? Uhum. E aí, na época, surgiu o convite de participar, né? Eu já fazia algumas participações, eventualmente, na banda, eles né? chamavam pra tocar no palco. Você tava isso, tocando, vem cá, Alemão, vamos fazer um Born to be Wild, vamos chamar o Alemão. Vinha o Alemão lá e fazia uma canção. E eu já era amigo deles de mais tempo atrás, eu já tinha participado de outras coisas, né? E aí surgiu essa oportunidade e na época eu fazia engenharia, né? Era professor era professor ACT de física lecionava à noite, né? Uhum. E aí fui devagarinho, quando comecei com a banda, e fui largando a parte de lecionar, né? Pra direcionar mais pra banda. Pra na época que veio a ser a profissão por alguns anos, isoladamente, né? Então tu foi músico profissional por um período, assim, depois, enquanto estava fazendo faculdade, o que te dava grana era a música, de fato. Olha, era meu ganha-pão da época, sim, né? Hoje, eu já há muitos anos já sou engenheiro civil, né? Me formei no decorrer do tempo que a gente tocava, continuei meus estudos, né? Nunca larguei, né? E hoje a banda continua, tem muita gente, mas o Mr. Magoo não tô mais vendo aqui e tal. O Mr. Magoo nunca parou, o Mr. Magoo sempre tá fazendo, né? Uhum. Só assim, o Mr. Magoo às vezes não necessita estar na mídia pra tá existindo, né?
a gente gosta de ter o nosso tempo, a nossa fase, as nossas composições, da maneira como a gente acha que tem que ir levando a parte cronológica. Porque todo mundo, a gente tem um certo glamour com a música, porque assim, o mercado musical ele traz esse glamour, mas a gente sabe que artista independente que produz os seus próprios trabalhos, paga os seus próprios discos, né, não tem uma gravadora por trás, é um processo assim, eu acho que tem que ser feito dessa forma, aos poucos e sem uma cobrança exacerbada. Até pra entregar uma coisa boa, né? Exatamente. Até pra entregar uma coisa boa, e a gente teve o exemplo do Márcio Pazin, que estava aqui nessa bancada no domingo passado, que ficou 6 anos, né, no hiato, e ele tem esse processo, né? Ele demora 3 anos, 2 anos, 6 anos pra gravar um disco e pra aparecer também, pra voltar a tocar. Sim. E eu acho muito legal isso também, porque acaba entregando uma coisa melhor. Mas legal, eu escutei inclusive uma parte do programa com o Márcio, estávamos numa casinha que a gente faz uns churrascos no final de semana e tava saindo do veículo e liguei e tava o Márcio comentando umas parte da gravação dele, que inclusive no disco dele, o Dinho e o Passarinho participaram, são amigos meus é isso, esses foram os 3 que participaram, acho que foi no primeiro disco dele, né? E são pessoas que estão desde o início da Mr. Magoo, com os projetos deles, né? Fazendo a música deles, né? Cada um hoje de uma forma, né? O Dinho hoje, que é guitarrista do Das Aranha, ele já tive outras bandas antigamente com o Dinho, umas parcerias, a gente já tem muita história, assim, para contar, né? Dessa jornada musical, né? Então, cada pessoa com a sua, digamos, a sua forma de levar, de ter as oportunidades, de curtir, mas nunca deixando de fazer o que gosta, que é a música, né? O rock e tal. Eu tava comentando, por exemplo, um Passarinho, um amigo de longa data, a gente faz churrasco semanalmente quase, aí muita carne. Vai estar aqui daqui uns dias. Era pra estar aí, mas infelizmente eu não tô sendo convidado pra esse churrasco aí, Passarinho. Vamos lá, vamos atualizar a agenda. Hoje é aniversário, inclusive, da esposa do Passarinho aqui, deixar um abraço pra ela e os parabéns Cássia, pra ela. Um abraço pra Cássia. Outro abraço também pro nosso amigo Baganor aí, que quando eu entrei na Mr. Magoo, voltando então a história ali, o Baga também entrou na mesma fase ali, né? E aí a gente mudou um pouco o foco. Foi uma questão assim que não foi uma imposição, mas foi uma ideia assim da gente mudar um pouco e mais pro rock and roll, hard rock. Deixar o pop um pouco de lado. Isso, e composições próprias, né? Que era uma coisa que eu tinha já alguma coisa em mente, então assim, eles não compunham ainda, você que traz então as próprias... Não, na verdade eles tinham um disco já gravado, mas as composições, a grande parte delas vieram de ideias do César, que era o vocalista anterior, né? O Zebu também tinha participações. Não me lembro se o Paulo teve alguma letra, acho que talvez sim também nesse primeiro disco, mas eram mais músicas do César, alguma parceria com o Rodrigo, era já digamos, as composições próprias em outra vertente, assim, né? Eu já entrei com outra, digamos... Eu não compus praticamente poucas músicas sozinho, quase todas elas na parceria, né? Com o Paulo, com o Zebu, algumas o Paulo, o Zebu. Então a gente sempre fez as canções numa sintonia, assim, entre os compositores da banda, as pessoas que participavam, né? Legal. E Alemão, me diz aí, ó, esse ano a gente tem IFAP. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você comente depois também sobre a importância que foi pro Mr. Magoo ter a IFAP, né, nesse processo, às vezes que vocês tocaram, porque eu lembro quando eu era criança, eu vinha pra cá, adolescente, aí nos meus 15 anos eu vinha pra cá, e eu via a Mr. Magoo tocando no palco da IFAP, né, eu lembro claramente de ver vocês tocando lá, e saber se vocês vão tocar esse ano também. Não, na verdade, pelo que eu saiba, a IFAP vai ser feita uma inscrição, né? A gente até fez, né? Tem uma inscrição para as bandas e vão ser analisados alguns critérios. Não me lembro agora de dizer exatamente quais são eles, exatamente, mas tem vários critérios. Edital, né? É um edital e vai ser... O pessoal vai analisar e acho que vão escolher as melhores opções lá, ali. Sim, a gente fez a inscrição. Mas enfim, da questão da IFAP, a gente já participou de várias, né? A Mr. Magoo já tocou em diversos tipos de ambientes, né? Já tocamos de casas noturnas para pavilhões de igreja, e estádio, bar, caminhão, o que tu imaginar a gente já teve presente aí pra fazer. Tem um e gancho a IFAP aqui. É uma delas, né? Que é um lugar bacana, com uma estrutura legal, com um público bom, né? Nem sempre todo ele direcionado pro teu, né, pra tua música em si, porque é uma coisa maior, né? Mas é sempre bom apresentar a música pra bastante gente, pra
tu conseguir fazer um show grande, medir como é que tá o público, mostrar o teu trabalho para bastante gente, né? Quanto mais gente tu atinge, acho que é interessante também, né? Ô, Alemão, eu quero contextualizar um negócio aqui. Durante essa semana, a gente entrou em contato com alguns dos seus colegas, alguns de banda, alguns de vida, alguns de história, e a gente tem algumas perguntas para você aqui. O Alemão não sabia disso, tá? Ele tá sabendo isso agora, e tem algumas perguntas que a gente vai rolando no decorrer do programa. Algumas lembranças. Ó a furada aí, ó. Vamos colocar em furada. A galera vai te colocar em saia justa aí, bicho. Exatamente. Vamos lá, vamos encarar. Mas a primeira pergunta é do mais velho, porque começando com os mais velhos, né? Paulo Bananeiro, conhece a fera? Lenda. Escuta essa. E aí, Ronei, galera? Aqui Paulo Bananeiro, um roqueiro das antigas. Pede pro amigo alemão aí se ele lembra daquela passagem da IFAP 2017, que fizemos o Rock do Verdão com uma turma toda lá. Vê se rola de novo esse ano. Um abraço. Tamo junto, Bananeiro. A gente Tamo quer junto. também. A gente Olha quer só. também. Seu Paulo, queridaço. Gente finíssima, né? Esse pai foi do nosso amigo Paulo Franz, um baixista da banda, né? Uhum. Paulo é parceiro de longa data. Fizemos muitos ensaios na garagem do seu Paulo aí, há 20 e tantos, 30 anos atrás, né? E ele sempre parceiro, né? Sempre disponibilizou o espaço e, quando possível, fazia junto, inclusive. Esse ano aí que ele tá falando foi uma homenagem que teve pros músicos chapecoenses que trouxeram aí, além do Paulo Bananeiro, eu lembro que tinha no palco pessoas lendárias aí que a gente não vai poder deixar de falar aqui. Billy Ficanha, né? Saudoso Billy Ficanha. Nos deixou, meu amigo querido. Nos deixou há pouco tempo, mas um roqueiro das antigas também, uma pessoa que merece toda a reverência. A gente só tá aqui hoje falando de música, acho que porque esses caras traçaram o caminho, né, cara? Sim. E Gilmar Guerreiro também, né, Gilmar cara? Guerreiro, sim, tá. Não, foi muito legal, foi uma noite 2017 ali, não era pra acontecer, né? Foi uma coisa que quem puxou à frente foi o Paulo Franz, um filho, né? Na verdade, deu Começou um movimento ali, causou aquele desconforto pra galera. galera. Ó, se liguem, povo, vamos lá. Eu acho que ele só fez, assim, uma coisa meio que pra mostrar que era fácil, não era tão difícil de fazer uma coisa que era justa. Eu não digo pela... A Mr. Magoo é um grãozinho, né? Mas eu digo por os... Pô, aqueles guerreiros... Tinha amigos nossos da década de 60 que tocavam aqui, né? The Jets, ou Jets. Lu Salvadoretti. O Lu Salvadoretti. Tinha o outro baixista, agora faleceu recentemente, eu não me lembro agora o nome dele, mas um senhor, gente finíssima, conversamos muito na época. Tava o Sandro e o Léo da Conexão lá, representando o pessoal dos anos 80, 90 que tocaram aí na época. Tava o Gilmar Guerreiro, lendário Gilmar Guerreiro. Tem uma história com o Gilmar Guerreiro muito boa. Conta aí. Eu era criança, década de 80, né? Eu fui numa festinha infantil e ele era o palhaço da festa. E ele me deu um disco de vinil que eu ganhei o chimarrão. Dança da cadeira, o chimarrão espumoso e o Quero do outro lado, né? Mas, fantástico. Depois, né, na época eu não entendi muito, mas depois eu me senti legal, orgulhoso de ter recebido nas mãos do Gilmar Guerreiro o disco. E aí, nessa época aí, 2016, 2017, a gente se encontrou, conversamos muito, né? Nesse dia conversamos muito, uma pessoa muito querida. Um abraço, se o Gilmar tiver a oportunidade de vir um dia aí. Vai ser uma grande resenha para vocês aí, Gilmar Guerreiro. Grande figura. Talvez todos que estavam naquele dia, naquela noite lá, todos mereciam uma homenagem, que foram pessoas que ajudaram a desbravar o rock no oeste catarinense. E digo mais, hein? A gente tem essa possibilidade de fazer essa entrevista direto da EFAP esse ano, porque o estúdio da Oeste Capital estará na EFAP. Então o programa Liquidificador, obviamente, será transmitido de dentro do Parque da EFAP durante a feira. Então seria uma excelente pedida ter o Gilmar Guerreiro num domingo dentro da EFAP, né? Sensacional. Mas seguimos, Joel, seguimos. Legal demais. Vamos, já que tu puxou essa questão dos áudios aí, eu acho que valeria a gente também já começar a puxar aí. E eu queria pedir pro nosso amigo Cheidão, que a gente já falou dele aqui. O Cheidão também tem um comentário aí pro nosso querido alemão. Com vocês, o melhor assador de ovelha e de costela de todo o sul do Brasil. Cheidão, opa. Ô, alemão. Buiú, meu grande amigo. Buiú. Meu amigo há mais de 35 anos, acho que dá para nós dizer praticamente ininterrupto, né, meu amigo? Convívio de amizade, convívio de família, nossas famílias são amigas, então, meu grande amigo, então imagine que a gente tem bastante história para contar. Né? Logicamente que nem todas sempre boas, né? Mas a gente tem muita história boa para contar.
né, meu amigo? Então é o seguinte, cara, para quem não sabe, o nome dele é Anderson Tombini, né? Então eu me lembrei de uma passagem engraçada que a gente viveu aí, que não faz nem muito tempo, né? A gente foi junto aí para ver o show do Das Aranha, para até prestigiar o nosso amigo Dinho, que é amigo da mesma data, da mesma época, que hoje está tocando com o Daza. E aí cada pouco o cara chamava lá no palco o Anderson Tombini e tal, né? Conta essa história pra galera aí, Anderson. Abraço aí, meu amigo, tudo bom? Valeu, Cheidão. Grande Cheidão. Cheidão, um amigaço, né? Cara, não precisa nem, sem comentários. Sem comentários. Cara, se tu tiver assando uma carne que tinha o Cheidão perto, né, cara, largue pra ele, porque segura. Vai ficar melhor. Fica perto. E aprende. Fica perto, observa e aprende. É aquela história, né? Quem quer comer docinho, fica perto da mesa. Não, né? O Cheidão fantástico. Mas e o que ele tá falando aí, Alemão? Tentaram te colocar na... Porque eu já sei de histórias que te confundiram com o Dinho também, né, cara? Não. Como é que é? Tem também essas, mas ali aconteceu o seguinte, nesse evento aí, cara, tem um músico de Florianópolis que tocava antigamente na banda Faraway, que o nome dele é Anderson Tombini. É o mesmo nome que o meu. Um homônimo. E eu não conhecia ele pessoalmente, mas ele já tinha ouvido falar de mim e eu já tinha ouvido falar dele, né? Então a gente já tinha a gente já tinha se cruzado por rede social antigamente. Hoje eu não tenho muita destreza, que não estou muito influenciado nas redes aí. Mas enfim, ele sabia que eu existia e eu sabia que ele existia. E aí rolou... eu descobri que era ele que estava tocando quando eu cheguei lá. E aí a gente, no intervalo de uma música, eu cochichei o negócio pra ele, ele já sacou, né? E daí a gente já rolou uma resenha depois, aí conversamos bastante, aí tinha até uma afinidade, não era tão próxima o parentesco, mas tem um grau aí de certa... E também uma coincidência, né? Músico e uma idade parecida, um pouco mais velho que eu e tal. Cara, gente fina, foi bem receptivo lá. Legal. Eu quero falar sobre um assunto, quero puxar aqui um assunto que é uma coisa muito interessante, porque Chapecó, a galera sempre se reuniu em lugares assim, eu sou do tempo da base, né? A gente tinha a base ali, que morou o Chile, morou o pessoal de Coronel, então sempre foi essas repúblicas, mas tem uma casa em Chapecó que é conhecida como Yellow House, que ficou muito famosa e foi muito importante na história da música e na história de vocês. Eu queria que você me contasse qual o contexto desse rolê, o que era Yellow House e como é que funcionava lá? A Yellow House, veja bem, cara, que coisa, né? Yellow House, a primeira Yellow House surgiu em 99, foi a primeira casa que foi locada com o intuito de a gente fazer ensaios, né? Nós tínhamos várias bandas na cidade de amigos, né? Na época, quem locou a casa era o pessoal da Mr. Magoo. Na verdade, eu não tava na Mr. Magoo quando foi locada a casa ainda, mas o Paulo, que era da Mr. Magoo, participava, eu... O Silvio da Red Tomatoes, o Clodo que tinha o Lover Boys, né, tal. Sim. O Passarinho, né, essa turma aí. Nós era 7, 8, sei lá, uma turma grande aí que a gente dividia um aluguel para ter um espaço para poder ensaiar as bandas, né? E aí, consequentemente, ia fazer um ensaio, se obrigava a fazer uma carne, né? Era muita gente, então sempre um queria, né? Então, normalmente tinha churrasco de 1,5 a 2 por dia, né? Mais ou menos, né? Muito massa. E aí era esse o lugar que era o catalisador meio que para as composições, porque eu tô falando da Yellow House, para quem não relacionou, mas a música, o Rock do Verdão, ele fala, o estádio, o regional, e fala, e na Yellow sai a concentração, tomando na versão original. E aí, explicando para quem também não entendeu a nossa chamada, tomando pinga com o alemão que tá aqui hoje, não tem pinga, mas tá aqui com nós, né, fi? Então, pinguinha antes do churrasco, agora já estamos de boa. É, isso aí. Então eu queria só que você complementasse aí falando como é que foi esse processo da composição do Rock do Verdão, né, cara, que surgiu dentro da Yellow House, né? Sim, o Rock do Verdão surgiu exatamente nesse contexto aí. Tinha nossos amigos que participavam da Yellow House, o nosso amigo Paulo, o Clodo, tinha o Fernando Nadal, o Silvio, eu, o Paulo, todo mundo por lá e rolando churrasco, e daí uma hora surgiu uma ideia no violão, o Clodo fazendo, né?
E, o Verdão, o time do coração e tal. E a gente uma hora entrou pro estúdio, né? Um estúdio nosso que a gente fazia as brincadeiras lá. E começou a surgir a música, né? E aí, na sequência, eu sentei e escrevi a letra dela, né? As estrofes, né? Que praticamente o refrão já estava quase formado, né? Naquela brincadeira, né? Surgiu primeiro o refrão, então depois foi construindo a música. Veio o refrão e foi sendo construída a música. E aí foi uma coisa que rolou, né? E aí depois foi incrementado algumas coisinhas e tal, mas assim, é uma música que surgiu a várias pessoas juntos ali, né? Principalmente a parte musical, né? Sim. E, cara, é uma música emblemática, né, pra nossa cidade aqui. Eu diria que é o hino não oficial da Chapecoense, obviamente. Todo mundo canta, né? Essa música levou você pra alguns lugares muito legais, né? Abriu espaço pra banda. Como é que foi isso, assim, ao longo do tempo? Essa música ter rendido tanta coisa pra vocês, assim? Na verdade, como ela é uma música que fala sobre o time da cidade, né? Ela é uma música regional, né? É uma música, assim, com contexto, assim, muito... que se expande muito para um país, mas, assim, a pessoa na cidade é difícil não conhecer, mas né? A pessoa da região, né? Então, o que eu já percebi, né? Outras bandas tocando, muita gente, criança que conhece, idoso que conhece, então, é uma música que teve uma abrangência legal, né? Bastante gente escutou, como você falou... Não é um hino, mas muita gente diz assim, é meio que fosse um segundo hino. Tal. Um hino não oficial, na minha opinião, porque é o hino. Quem fala do Verdão, porque o Verdão é o time do meu coração. Lembra disso? Assim, a gente tem uma relação muito legal com o clube, com a Chapecoense, né? Com essa diretoria, sim, né? Mas com todas que já passaram, a gente sempre teve, né? A gente tem muita história com a Chapecoense, né? Muita gente não sabe, mas eu vou me dar desde 85 eu vou no estádio, né? E a maioria do pessoal da banda também dessa época, menos o nosso baterista era argentino, então ele já não acompanhou, né? Mas o Rodrigo, o Zebu, no caso, o pai dele já foi presidente do time na época de vacas magras, que o time quase fechou. Teles, né? O Teles. Isso. Se dedicou demais, assim, sabe? A gente escuta muita coisa, mas foi naquela época do guerreiro, né? Foi na época do Kinderman, que um pouquinho... Teve uma época, teve uma junção ali, uma parceria. Nos anos 90. Uma parceria. Foi final de 90, começo dos anos 2000 ali, né? Isso. Mas assim, a gente teve épocas que o Paulo e o Zebu trabalharam uma época de bilheteria, uma época terminava o jogo, vinha o oficial de justiça recolher o dinheiro para recolher as contas de dívida. Eu fico imaginando quantos dog do Janga esses caras comeram, cara. A gente dividiu um ônibus com o time uma época, né? Essa história do ônibus é muito legal, cara, porque a Mr. Magoo, que banda que vocês conhecem aí, a galera da audiência, que banda que vocês conhecem de rock, que teve um ônibus pra fazer show, tipo banda de bandinha, né, cara? Na verdade, a gente não tinha, né, na verdade, que na época que eu entrei pra Mr. Magoo, né, um micro-ônibus era do seu Teles, do seu José, né? E a banda, ela assumiu os custos com o micro-ônibus para poder utilizar, né? Mas esse micro-ônibus trocava os pneus, trocava óleo, abastecia, pagava motorista. O time também? E ele cedia para nós Esse era um micro-ônibus. Daí aconteceu, no decorrer do tempo ali, do seu José assumir a diretoria da Chapecoense. E aquele micro-ônibus não comportaria levar um time, né? E aí surgiu uma possibilidade de trocar o micro por um ônibus maior, né? Mais antigo um pouco, um bom ônibus também, mas um ônibus que coubesse o time, né? E aí ele cedeu esse ônibus, né, trocou, e aí utilizava a banda quando o time jogava na cidade e nós tínhamos show fora, nós íamos tocar com o ônibus, né? E quando, digamos, o time precisava do ônibus, a prioridade era para o time ir viajar, né? Para ir. Porque na época não era essa questão de... Não tinha nem... O aeroporto não funcionava regularmente, né? Sim. Não tinha estrutura e dinheiro para viajar de jogava o Catarinense. Tinha que ir basicamente para Criciúma, era de ônibus, para Floripa. De ônibus. Essa fase aí de avião aí não existia. Não existia. Não tinha, né? Não tinha série, né, cara? Não tinha, era outra coisa. Pessoal, se a gente às vezes começa a falar, o pessoal diz, mas os caras muito nostálgicos e tal. É a realidade, meu amigo. Nós era galo, nós ia lá ver o jogo sem ter perspectiva nenhuma. Às vezes tinha 50 no estádio, chovendo e nós tava lá. É assim. É o amor pelo time, né? O amor pelo clube. E como que foi pra vocês aí no fatídico
acho que foi difícil pra todo mundo, mas vocês também foram muito procurados, né, cara, depois do acidente da Chapecoense, pra fazer participações, homenagens, MTV, Foi olha no, lá. no Globo Esporte, né? Globo Esporte, SPN, teve várias situações, né? Ah, sim, cara, na verdade é uma coisa muito difícil, né, até de falar hoje mesmo, assim, há muito tempo, né, mas mesmo assim, a gente tinha muitos amigos, né, que estavam no avião, né, nós tínhamos uma relação muito grande com o time, assim, né? Sim. Então eu tinha... E com a imprensa também, Sim, né, cara? sim, Pô, sim. Não, eu trabalhei com vários deles, né? Inclusive, E, pô, eles adoravam o Mr. Magoo, né? Muitos dos amigos nossos que estavam lá no avião eram da imprensa, né? Alguns da diretoria, alguns tinha pais de amigos nossos aí, né, muito próximos. Tinha, assim, muita gente aí muito querida. Na verdade, chegou um momento, ia passando os dias e você... Passava tanto tempo, você tinha visto tanto... Esse, daí a pouco... Puta, mais aquele ali, entendeu? Não era uma coisa agradável, muito longe disso, né? Uma coisa bem complicada, né? Eu procurei, assim, fiquei uma semana bem... Como acho que em quase todo Chapecoense deve ter acontecido, ninguém conseguiu fazer muita coisa, né? É, difícil pra trabalhar, difícil pra fazer tudo, né? Porque era muita coisa envolvida, né? Sentimentos das pessoas. Mas e esse processo de reconstrução, né? Passando da tragédia, que a gente sabe, todo mundo sabe o que aconteceu, mas teve o processo de reconstrução, e aí que eu digo, sabe? Vocês voltaram também, Sim. o pessoal procurava muito vocês pra trazer isso da Sim, música sim. e tal, né? Na verdade, muito antes disso, né? A gente sempre foi parceiro da Chapecoense, como eu tava falando, né? Então... Desde 99 foi composto a música, né? O pessoal comprou bastante a ideia da música ser a música do time e a partir de então, quem começou a levar essa música para os palcos foi a Mr. Magoo. Porque a Yellow House era, digamos, uma junção de várias bandas, mas as outras bandas normalmente não era... Quem acabou tocando essa música ao vivo para todo mundo acabou sendo a Mr. Magoo e é até hoje, né? É difícil a gente ir tocar na região e não solicitarem que seja tocada a música. O pessoal não pedia música, né? Estavam aí no aniversário, recentemente tocaram no palco, que eu coloquei lá que vocês tocaram no estádio, né? No campo. Sim, agora dos 50 anos. A gente tocou em praticamente todas essas fases comemorativas relevantes da Chapecoense, né? Por exemplo, quando a Chapecoense foi campeã em 2009, fazia... Muitos anos que não ganhava, né? Sim. A gente foi lá receber o time lá no ginásio, no Ivo Silveira. Tocamos lá, foi montado um palco e tal. E recebemos, subiu os jogadores, pegaram guitarra e tal. Emocionante. Com aquela coisa e tal. Nos aniversários, normalmente, a gente já fez vários eventos. Feijoada da Chapecoense, papapá. A gente sempre foi muito parceiro, né? Do time, né? Nas fases más, nas fases boas, a gente sempre se colocou à disposição para estar na parceria, né, com o time. E agora, nos 50 anos, surgiu essa oportunidade de fazer a abertura ali do show ali, né? E a gente não pensou duas vezes, né? Sempre se colocou à disposição, não ia ser dessa vez que ia ser diferente, né? E foi bem legal, foi um evento bacana, assim, né? O público estava bastante frio, foi o primeiro frio que deu, assim, no ano, né? E o pessoal disponibilizou pela internet também para assistir. Achei que poderia ter até mais público, mas foi bem legal, assim, tinha, né, milhares de pessoas lá. Eu vi pela internet, tava passando ao vivo e tal, eu vi, foi bem legal. E você comenta uma coisa na hora que você vai começar a tocar, que você fala assim, que a Mr. Magoo, o Chapecoense tem 50 anos e a Mr. Magoo tá há 24 acompanhando a Chapecoense. Isso aí, então, cara, metade da história ter relacionado, tem que respeitar e tem que agradecer a vocês também, eu acho, porque é bem comum nos estádios ao redor do mundo a galera entoar cantos e cânticos, né, esportivos, sempre adaptado de alguma música, mas tem uma música feita pro teu time, que é uma música autoral de uma banda, que é feita pro teu time, que é a representação máxima, acho, do fã. Não, é legal, cara. Eu fico muito feliz, ó, contar uma história rapidinha. E essa composição, depois eu quero voltar pra essa composição aí. Como é que foi essa criação do Rock do Verdão aí? Cara, foi nesse embalo que eu comentei com o Joel ali, né, cara? A gente criou uma galera, no pessoal que era da Yellow House, né? E foi todo mundo junto. Entendi. Aí. E fazendo uma bagunça, fazendo uma carne, foi rolando e foi acontecendo, né? Uma vez eu tava, cara, uma historinha, tava aqui, eu vou bastante, nesse ano foi em todos do brasileiro, tô concorrendo a camiseta que ela tem uma promoção ali, né? Sim. Ainda tô ganhando por enquanto, né? E aí... Cara, tava num barzinho ali perto, ali e tal, uma turma que a gente vai sempre no estádio junto e tal, e daí tava conversando, né, numa resenha ali, dali a pouco um senhor que eu nunca tinha visto, me cutucou,
tu não é o que canta o Rock do Verdão? Digo, sim. Eu reconheci tua voz, diz ele. Eu conversando do lado, né? É uma coisa engraçada, mas a gente acha... É legal, né? É uma coisa que a gente fica feliz, assim, de ter um certo reconhecimento e o pessoal gostar da música e a música agradar a torcida da Chapecoense, que é o mais importante. Legal, cara. Show de bola. Deixa eu abraçar aqui a nossa audiência, ô Joel. Quero mandar um abraço aqui para a galera que tá ouvindo a gente. O nosso querido Éder, que falou... Mas o Conexão Brasil também tinha ônibus. É verdade. Só que o Conexão Brasil era uma banda de baile também, mas... mas tinha muita música própria também, né? Nosso amigo Sandro aí. Eles eram engomadinhos. O Sandro andava engomadinho. Era só camisa nova, meu amigo. Nosso amigo Léo. O Léo e o Sandro, eu lembro que eles tocavam só de camisa nova. E aí o Mr. Magoo não, papai. Era rock sujeira, era pé sujo. Era vinho com coca, amigo. Não, mas eu lembro... nós caímos em cada bocada aí que vocês não imaginam. Conexão... Mas pegamos umas boas também. Conexão eu fui algumas vezes aí, pra quem vai lembrar aí, as bailes da Cuba e da Coca, né? Na Cordilheira, saudosos bailes da Cuba e da Coca. Saudade, inclusive. Pessoal de Cordilheira, vamos lá, ó. Precisamos de um bailão da Cuba aí. Boa. Fui também nesses aí. Olha, eu tenho um áudio de um parceiro de banda aqui do Alemão. A gente vai ouvir agora aqui a pergunta do nosso querido Paulo Franzmann, que conta aqui uma história, troca uma ideia aqui e faz uma pergunta também. Escuta aí. Alô, galera. Boa tarde, Ronei. Tudo bom, meus queridos? Quem fala aqui é Paulo Franzmann, dos Garotos da Rua, da Stone Water, e representante oficial de Jeff Nichols, tecladista do Black Sabbath. É, isso aí. Diga uma coisa, Alemão Destruidor. Por acaso você lembra de estarmos tocando no Estádio Regional Índio Condá, na tribuna de honra ao lado de Delfim de Pádua Peixoto, com 650 torcedores do Avaí presentes, e ao final do jogo, depois de um sonoro 3-1, o alto-falante de falar: a torcida visitante só poderá deixar o estádio após a saída de todos os torcedores da Associação Chapecoense de Futebol. E o show de 15 minutos virou um show de 1h30, com direito a 6 repetições de Rock do Verdão, com letras alternativas de baixo escalão. Conta pra nós aí, Alemão. Grande abraço. Além de tudo isso que eu falei, sempre fui e sempre serei o melhor amigo do Alemão Destruidor. Grande abraço. Boa, Paulo. Grande Paulo. Esse é uma figuraça. Gente finíssima, meu amigo de longa data também, né? Esse aí, o Sheila, eu conheço na mesma época, mais ou menos, né? 35, quase 40 anos aí. Então, não tem muito o que falar dessas figuras aí. O Paulão lembrou muito bem, né? Uma das vezes nós tocamos no estádio, essa aí foi muito legal. Ela estava tocando na época onde fica a imprensa ali, né? Tinha um mini palco ali, sabe? Um tabladinho, uma parada ali. E aí ao lado, a torcida visitante ficava nas cadeiras, na lateral de quem olha do outro lado, assim, à direita, né? E aí tinha uma torcida grande do Avaí na época. Eu não me lembro se era um jogo classificatório ou se era um campeonato normal catarinense. Eles vinham, né, cara? Eles vinham. Desciam em peso. E vinham e faziam confusão, inclusive. Confusão. Enfim, fizeram agito e tal, e no final metemos 3-1 neles, cara, e aí eles... começou aquelas histórias de não deixarem os caras sair antes de toda a outra torcida sair e tal. E para não dar conflito lá fora. E nós tava com a banda bem próxima deles ali, cara, e daí a gente tocou umas, 7 vezes seguidas o Rock do Verdão pra eles ficar ouvindo, só pra, né... Pra eles curtir. E essas versões alternativas, que é isso aí? Na verdade, o Rock do Verdão dificilmente ele é cantado de maneira... igual 2 vezes seguidas, né? Ele pode ser cantado, mas... né, pulando algumas vezes, né? Uhum. Sempre vai ter alguma frase que vai surgir, né? No momento. É que tem uma parte ali que no final fica falando: não tem pro Avaí, não tem pro Criciúma. Não tem pra ninguém, cara. Não tem pra ninguém, cara. Podemos botar quem quiser. E aí em 2017 ganhou uma nova versão, exato, né, cara? Que é muito... Eu sempre toco, quando a gente fala sobre o Rock do Verdão aqui durante a semana, nos dias de jogos da Chape, essa música toca aqui na programação da Capital FM, e eu sempre toco a versão de 2017, porque eu acho muito orgulho, eu sinto muito orgulho. A da Liberta? Na final, que vocês dizem assim, ó, não tem pro Lanús, né, cara? Pô, a gente fala, não tem pro Nacional, né, cara? Poxa, olha o tamanho que o Verdão é, né? Olha o tamanho da Chapecoense, né? A gente disputou a Libertadores, campeão da Sul-Americana, enfim, cara, legal demais. Na verdade, a gente é grande, a gente só não tá numa fase boa. São coisas que tem que ser colocadas claramente, primeiramente, né? E, a
A Chapecoense proporcionou pra nós muita coisa, né? Pra quem é torcedor aí, pra quem acompanha aí há muito tempo, até pra quem acompanha há não tanto tempo também, né? Teve muita coisa legal, né? Mas assim, pra quem foi naqueles jogos aí sem série, sei lá, 20, 30 anos atrás, e poder acompanhar toda a trajetória que ocorreu, assim, é muito legal, sabe? É muito, muito, muito divertido, assim, poder participar disso aí. Ó, legal. Tem mais um parceiro seu aqui, um parceiro de banda. Agora vamos dar prioridades aqui pros parceiros de banda do Alemão. E quem manda essa mensagem agora é o seu guitarrista, nosso querido Zebu Teles, Zebu Night Rider. Vai falar agora na Oeste Capital e vai fazer uma pergunta. E eu quero dar prioridade pra essa pergunta aqui, porque eu tô muito curioso. Ele me mandou essa pergunta faz alguns dias já. E eu tô curioso pra saber do que ele tá falando, cara. Porque essa é uma piada interna de vocês. Ó, empunhão, ó, empunhão. Lá vem bomba. Lá vem bomba. Se liga com vocês, Zebu. Aí galera da Rádio Oeste Capital, aqui é o Zebu, tô feliz aí, tô ouvindo o Alemão aí, né, programa Liquidificador, contando todas essas histórias maravilhosas, umas nem tanto, outras mais, né, da nossa história de Chapecó, né, mas a pergunta que eu tenho pro meu companheiro de banda aí, pro Alemão, é se ele prefere estar sorris ou felindo. Que ele vai saber responder isso aí. Acredito que sim, né? Então tá contigo, Alemão. Responde pra nós aí. Essa aí é complicada. Cara, sabe como é que é, né? O cara que tá no palco tem que fazer ao vivo, né? É assim, né? Tem um amigo nosso que vocês, né, conheceram aí, o Bebeco Garcia, já falecido aí. Ele tinha uma música que tinha uma frase que chegava às vezes no final da frase e a gente trocava umas palavras aí, né, cara? E às vezes no trocar a palavra tu emendava uma na outra e ficava uma coisa estranha. Era a tal era, se estou sorrindo. E às vezes era, se estou feliz. Aí o cara falava, sorris ou felindo. É tipo um bom dia e ônibus, aquele bom dia e ônibus, sabe? 6 e ônibus. 6 e ônibus. O cara perdido no rolê. Legal, deixa eu agradecer aqui a audiência do Zebu, né, cara, que tá ouvindo a gente agora. Grande Zebu falou o seguinte, o Alemão cantava pra torcida do Avaí, Leão da Ilha, gatinho manhoso, bebe leitinho. Acho que eles não gostaram muito, não deve ter gostado. Não, nem era pra tanto, né? Mas deixa eu colocar, já que tu puxou aí o papo do Bebeco, cara. Bebeco Garcia, um dos gênios da música do sul do Brasil. O maior bluseiro do Brasil. O maior bluseiro do Brasil. Acho que a gente respeita muito, gosto muito do Bebeco. E vocês da Magu receberam ele aqui, tocaram junto com ele. Como é que foi essa história aí? Como é que vocês caíram nas graças do Bebeco tantas vezes? Tu me contou que ele dormiu na tua casa já também? Cara, na verdade o Bebeco, cara, se tornou um grande amigo nosso aí no decorrer dos anos aí. Ele veio tocar aqui, cara, não me lembro, não sei dizer exatamente o ano, mas eu acho que foi entre 2001 ou 2002, sei lá, acho que 2002. E aí a gente foi num show dele aí e tal, e o Zebu no final do show foi trocar uma ideia com ele, né? Convidou ele pra nós almoçar no outro dia junto, bater um papo e tal. E aí a gente criou uma amizade ali, conversando, batendo um papo, e daí outra vez ele veio tocar de novo, avisou que vinha, a gente fez uma carne, e daí nas próximas vezes o cara já, avisava antes, nós ia lá buscar o cara na rodoviária, né, ficamos amigo do cara, assim, né. E aí teve umas épocas que ele tava curtindo vir pra Chapecó, né, cara, mas, teve umas épocas meio quebradão também, aí daí, toda hora hotel, quando ele vinha pra tocar nos eventos, tinha hotel e tal, sempre, né, mas quando ele queria ficar mais tempo aqui, eu disponibilizava o local lá em casa pra ele ficar, o Zebu também disponibilizava a casa dele lá, né? E aí vinha o Edinho, vinha o Egisto, a galera ficava por aí, né? A gente trocava uma ideia. O Edinho que hoje toca, né, com o Paulo e o Zebu no Garotos da Rua. O Edinho, na verdade, hoje é o cara que é digamos, o da formação original, né? Uhum. Que tá aí, né, levando a coisa pra frente do Garotos na Rua, né? Uhum. Que é... O Edinho, na verdade, mora em Rio Grande, né? Mas é um grande parceiro, sempre vem muitas vezes pra Chapecó aí. O cara, quando ele vem aí, a gente sempre tá em contato. Agora eles estiveram recentemente tocando aqui no Rango Beer, daí foi feito o convite pra mim participar do evento, fui lá com muita alegria cantar umas músicas com meus amigos. Matamos a chopeira, eu e tu, né? Olha,
Um dos meus... A noite foi muito boa. A única coisa que eu fiquei chateado, a gente não conseguiu terminar aquele chopp. É verdade. Nós deixamos o barril... A nossa parte a gente fez, né? Nossa parte a gente fez. Se eles não fizeram a deles, o problema é deles também, né? Mas eu e o Alemão ficamos abraçados na chopeira da Dala lá. Fomos bem. Fomos bem. É legal, cara. Eu quero que você fale um pouco mais sobre essa relação com o Bebeco, porque realmente, cara, ele é um cara, assim, que a gente gosta muito aqui no programa e gosta muito na vida também. Eu sou um fãzão, assim, ó, e muito fã do Garotos da Rua. E eu quero saber um pouco mais como é que ele era, assim, cara. O que vocês faziam quando vocês estavam de folga aqui em Chapecó? Porque no palco é uma coisa, mas o que vocês faziam fora do palco? Fora do espetáculo? Porque você passava... Você dormia na tua casa? Acho que não dá pra contar. Deixa quieto. Essa pergunta aí, deixa quieto, filho. O Bebeco era um cara muito legal, cara. Um cara de paz, né? Um cara bem tranquilo, assim. Mas falando... O cara viveu muito, né? Um cara, na verdade, o Bebeco, pra quem não tá localizando, é o seguinte, década de 80, né? Teve a banda Garotos da Rua, ela estourou no Brasil, na época que o auge das bandas aí, de pop rock e tal, era tu, digamos, ser um tema de novela, tocar na novela da Globo, das 7, das 8, sei que horário que era, enfim, né? Mas eles tiveram mais que uma música que encaixaram em novelas da Rede Globo, que eram as novelas principais na época, né? Que hoje é diferente, hoje você tem a possibilidade de assistir qualquer coisa. Na época era o que tinha nos canais de TV. E levava a banda pra cima, tava na novela, era a principal. Então eles gravaram... assim, né? Eles gravaram algumas músicas que despontaram nas novelas, e aí foram pro Rio de Janeiro, eles foram morar no Rio de Janeiro, né? A banda toda, a banda Garotos da Rua, né? O Bebeco era, digamos, o cara, né? O vocalista que compunha a maior parte das músicas, tal, né? Era guitarrista, né? E daí ele ficou muito tempo morando no Rio de Janeiro. Depois, uma época, ele se separou o Garotos da Rua, teve um hiato aí, ele começou a tocar a carreira de música solo dele, né? Que tem discos fantásticos, né? Bebeco e Bando de Ciganos. Ele tem algumas gravações que ele fez praticamente todas as partes de cordas, né? E a bateria, o filho dele, o Pedro Garcia, que é o baterista do Planet Hemp, né? O filho do Bebeco é o baterista do Planet Hemp. Isso, Pedro Garcia. Ele tem outra filha aqui, que também amiga nossa aqui, que mora aqui em Erechim, né? Que ela foi a alguns shows nossos junto com o Bebeco. A gente fez várias parcerias, na verdade. Logo a gente conheceu, a gente, né, trocou umas ideias e chegamos com consenso de ter afinidade musical e de ideias, né? E aí a gente convidou ele para participar na gravação de um disco que nós estávamos na época gravando. E ele gravou nesse disco, ele cedeu para nós a música Você é Tudo Que Eu Quero. Ele autorizou a gravação da música e fez um solo na música com um violão elétrico ligado numa pedaleira, uma loucura. Ele foi lá na hora e fez uma coisa legal, sabe? Ele tinha isso, né? Ele fazia, ele criava as próprias pedaleiras, né? Ele confeccionava, era um autodidata na música, assim. Na verdade, assim, eu não sou guitarrista, né? Mas assim, a gente ter vivido bastante com a música, a gente acaba pegando alguns lances, mas ele era um cara que entendia muito, né, da parte de equipamentos, de timbre, de toda essa parte de guitarra em si, né? Ele, meu Deus, é muito macete, assim, o Zebu é um cara que pegou muito macete com o Bebeco, né? Coisa assim que com anos de estrada você precisa pra sacar, e o cara deu mastigado ali, né? Massa. Então isso é legal, e daí, além dele ceder essa música, participar, no próximo disco, ele participou de uma música, de uma composição nossa daí. Aí foi uma composição que a gente fez e ele botou um lap steel, né, nessa música. Um outro cara importante da Mr. Magoo, da história da banda, é o Egisto Dal Santo, né? Que produziu os discos de vocês, o grande Egisto Dal Santo. Um disco, né? Ele produziu o disco 13. O Egisto é do Histórias do Rock Gaúcho, né? Ele teve essa banda Histórias do Rock Gaúcho, teve envolvido em outros projetos, mas é um grande produtor musical, né? O Egisto produziu nada mais, nada menos que a Sétima Efervescência, né? Do disco Júpiter, do Júpiter Maçã, né? Que é considerado um dos clássicos do Rio Grande do Sul, né? Sim. Do rock gaúcho, né? Então e muitos outros trabalhos, né? Eu me dou muito bem com o Egisto aí, o cara que eu aprendi também bastante coisa aí. É uma figuraça, né? Um coroa maluco aí. Que legal. Ô, Ronei, coloca aí pra nós, eu queria puxar agora um papo aí, coloca aí pra nós a música do Mr. Magoo, Bar dos Bar. Cara, o Bar dos Bar, fui várias vezes no Bar dos Bar, quando vim pra Chapecó era normal a galera... Tava lá no Presidente Médici ou tu foi no centro? Eu fui no centro já. Porque esse aí era um pedacinho aqui Primórdios, né? Antes de ir lá pro centro. Quem
Quem aí não lembra, cara, do Bar dos Bar, né? É um grande bar aí de Chapecó, histórico. E de onde que surgiu essa música aí? Conta pra nós. Cara, essa canção, na verdade, a última versão da Yellow, a terceira casa que nós ocupamos, né? Era no Presidente Médici. E o Bar dos Bar, ele se localizava a uma quadra e pouco da casa, né? E na época ainda não era tão difundida essas coisas de telebeer e tal, né? Então a gente às vezes tinha que ir lá buscar, né? Terminava, não dá pra parar, né? Aí era o bar mais próximo, né? Seu Osmar lá, a gente era bons clientes lá. Que legal. Às vezes incomodava, ia de madrugada, às vezes fazia ele acordar, mas enfim, normalmente ele vendia. O Bar dos Bar era famoso aí pelas codornas, né? O cara fazia umas codornas incrível lá, cara. Quem não comeu, perdeu, porque ele faleceu aí ele faleceu, né, o dono na pandemia. Na pandemia, de Covid, se não me engano. Fiquei sabendo. Legal, outra música aqui que eu queria que o Alemão comentasse pra nós, que essa talvez seja uma das minhas favoritas, é o Flecha. Essa música Aí, ó, Mr. Magoo, Flecha. Cara, me conta a história dessa música, porque ela fala de uma trip pra Argentina, Policia Cabrones. Como é que é esse rolê? Na verdade, cara, essa música aí surgiu numa viagem que nós fomos pra... Eu tinha um Uno 1000 prata. E ele, que é carinhosamente chamado de Flecha Prata. E aí ele é o protagonista dessa canção, né? Ele nos conduziu até Buenos Aires com poucos percalços. Foram fazer o quê? Foram... Que? Em Buenos Aires deu no 1000, vocês foram? Na verdade tinha um amigo nosso, o grande, saudoso Piuí, tá morando lá no Rio Grande do Norte. Sim. Amigo nosso de longa data aí, ele tinha uma namoradinha lá de Buenos Aires. Na verdade, a menina morava em Buenos Aires, né? E daí e ela tinha duas irmãs, e o pai era italiano e a mãe era brasileira, era carioca, né? E elas convidaram ele pra vem aqui pra Buenos Aires. Sim, eu tenho um amigo teu Uno, vou falar com ele. Na verdade, nós tínhamos um pouso pra nós lá e um pessoal pra acompanhar a gente. Então, um pouso e guias turísticos numa cidade bacana, né, cara? Perfeito. E por que não, né? Aí a gente se juntou em 4 cabeças, chegamos em São Borja, um já ficou no caminho, né? Que não levou a identidade. O saudoso Jack, filho da Sônia, da antiga proprietária da República, CRC, né? Sim. Nosso amigo Jack, um abraço pro Jack aí. Aí largamos ele na rodoviária e ele foi pra fazer outra trip sozinho. E nós seguimos o baile. E daí foram em 3 até Buenos Aires. Fizemos uma curtição lá, ficamos uma semana lá, né? E daí surge essa música do Flecha. Exato, foi inspirada nessa viagem, mas aí a gente incrementou mais alguns parangolés. Dá um volumezinho, vamos ouvir um pouquinho do Flecha. Como não posso parar? Pode sair da frente! Eu gosto dessa música, cara. Eu acho ela uma paulada. Muito boa! Muito boa! Agradecer a audiência do pessoal que tá interagindo com a gente aqui, nosso querido Gibi Ferrari. Ô, grande Gibi, músico também. Abraço. Músico aqui da nossa região também. Hoje o nosso programa temático só com músicos da região. Minha mãe teve um evento que ele tocou ontem aí, ó. Um abraço pro Gibi. Grande Gibi Ferrari. Ele tá na estrada aqui, mas tá registrando a sua audiência. Nosso querido Gibi Ferrari aí, o Mauro Finco, Gibi Ferrari, sempre parceiros da Oeste Capital também. Legal, vamos nós. O que mais a gente quer saber sobre o Alemão Destruidor aí, Joel? Então, eu tenho uma passagem aqui, eu vou fazer um comentáriozinho, tentar ser breve aqui, porque, assim, tem um caso aqui de uma música que eu quero que a gente ouça juntos, que eu gosto muito dessa música, que é o Alucinado. E essa música tem uma curiosidade aí, porque eu cometi uma gafe, podia dizer assim, porque tem um amigo meu, que é o Clayton Márcio, que fala no começo dessa música, e aí eu mandei uma mensagem pra ele acabou me encaminhando agora aqui, só que eu já tava no programa aqui, eu não consegui ingestar o áudio dele, vou pedir desculpa pro Clayton, porque nós já tava no ar e eu não consegui baixar e fazer todo o ingeste, mas eu vou contextualizar aqui e agradecer a participação dele. Ó, escuta o que ele fala aqui no começo, ó, se liga. Escuta aí. Terminantemente proibida de ser gravada com distorções além do solo dela. Então, e aí eu escutei isso e falei, vou mandar uma mensagem pro Clayton pra ele me contar. E ele me conta que ele deixou a música gravada e fizeram o que ele não queria com a música e ainda colocaram ele falando de uma brincadeira, né? Isso aí foi a arte do Paulo do Zebu, não tem nada a ver com isso aí. Isso, ele fala isso mesmo. Um abraço pro Clayton aí, na verdade, faz parte, né? Claro. É isso aí, né? Claro. A maioria vence. Não, mas essa música, eu gosto muito dessa música. Conta a história dela, desse disco aí, como é que foi a gravação desse disco? Cara, esse disco a gente gravou ali no Marcão, né? No estúdio do Marcos aqui, Genovitz, nosso parceiro também. Gênio! Participou com nós, inclusive, nos 50 anos aqui da Chapecoense, tocou guitarra, né? Amigo nosso de longa data aí.
Cara, esse disco foi bem legal. A gente gravou assim, não foi um disco que a gente gravou em poucos dias. A gente foi gravando no decorrer de um tempo, assim. Aí teve essa participação do Bebeco Garcia na música que ele cedeu, que era o Você é Tudo Que Eu Quero. Teve outras participações também. Fernando Nadal participou, colocou um teclado numa música. Outros amigos também. Eu não vou tentar botar o nome de todo mundo aqui, porque daqui a pouco vai esquecer alguém. Mas enfim, teve umas participações legais, foi um disco bacana. Foi o primeiro disco que eu gravei com a Mr. Magoo, esse aí, né? Uhum. A banda já tinha um disco gravado, que era em um segmento um pouco diferente. Assim. Esse é o Colorido Muito Louco Pôr do Sol? Esse é o disco do Colorido, esse que a gente gravou aqui em Chapecó mesmo, né? Produção foi nossa em parceria com o Marcos ali. Uhum. Uma coisa que a gente tava aprendendo, né? Na verdade, né? Foi, claro... toda a gravação, todas as, normalmente, sempre se você... elas são infinitas se você for querer ficar mexendo, né? Você pode fazer milhares de coisas pra melhorar ela, mas você tem que terminar ela uma hora, né? Então, às vezes você faz uma coisa, podia ter feito assim, podia ter feito assado, mas eu achei que ficou um trabalho bacana, assim, dentro das possibilidades de momento e com as ideias que a gente tinha, assim. Esse disco é muito legal, foi respeitado, assim, né? A gente conseguiu, assim, fazer uma coisa legal. E aí já, o outro disco, no caso, que daí já teve uma produção mais apurada, a gente já contratou o Egisto, no caso, a gente foi gravar num estúdio em Porto Alegre, né, que tinha o estúdio do Marcos muito bom também, mas era diferente, né, era uma outra vibe, era uma coisa de você gravar num tempo mais curto, né, então você se concentrar naquela gravação e usufruir o máximo que tinha ali do estúdio e da produção, que tinha ali o Egisto com bastante conhecimento para contribuir em certas situações de gravações, né? Que quem já gravou sabe o que eu tô falando, né? Às vezes não é tu chegar lá e fazer, né? Tem muita coisa que vai acontecendo, você vai, né? É uma construção coletiva, os arranjos, essas coisas aí, acho que tem é realmente uma construção coletiva. Alemão, e a gente já tá se encaminhando aí pros nossos finalmente, passa muito rápido, cara, Olha só. Porra, a gente, né, queria passar muito mais tempo conversando, mas eu queria, então, te agradecer e pedir aí pra você dar como é que tá rolando aí as ideias da Mr. Magoo aí pro futuro, como é que é o futuro da Mr. Magoo? Cara, a Mr. Magoo, na verdade, a gente fez recentemente aqui no estádio e estamos com umas ideias, algumas composições novas também pra frente agora. E a Mr. Magoo, como eu falei, né, cara, a Mr. Magoo sempre esteve em atividade, a gente procura fazer a nossa ordem cronológica que fique boa pra gente, né? Porque todo mundo tem os seus compromissos. Sim, né? É isso, né, cara? Os guris, né, vivem mais da música do que eu. Eu sou engenheiro civil e também gosto de trabalhar com a música, né? Então a gente procura aliar tudo isso aí, os outros compromissos deles, os outros compromissos meus, nossos compromissos familiares, pra gente nunca deixar de lado, né? A família, que é o que todo mundo tá focando, né? Hoje em dia, todo mundo da banda já sabe que o importante, né? A banda é importante, mas as nossas famílias são muito importantes pra nós, né? Então a gente procura focar isso aí, né? E eu também tenho alguns outros projetos, até gostaria de falar alguma coisinha brevemente aí, né? Tô fazendo já um bom tempo um som com alguns amigos, que na bateria é o Passarinho, no baixo é o Alex Zídico, teve um tempo também o Protásio. O Cowboy? Isso, o Cowboy, o Protásio também tá ouvindo agora, hein? Fez um tempo com nós também. Manda um abraço pro Protásio que ele tá ouvindo. Isso, faz parte também desse projeto aí, que é o Red Blackjack, que as composições foram feitas, até tem uma composição do Protásio e a maioria delas feitas pelo Regis. E aí a gente tá fazendo um som direto lá no Gere, fazendo o Regis Pisato, né? Sim, nosso Regis Pisato. E estamos fazendo agora, deu um probleminha no cotovelo do nosso amigo Cowboy. Vamos ter que ter Cowboy, velho. A gente tá em fase de stand-by esperando ele recuperar 100% aí. Mas também músicas próprias, né? Já fizemos temos um disco gravado, mais algumas coisas em vista, né? E sempre que possível, a Mr. Magoo, o Red Blackjack, eu tenho também, vocês conhecem, um outro projeto que a gente também não deixa de fazer, só a gente conserva a nossa ordem cronológica também, né? Que é o Incandescentes, né? A banda que eu tenho com o Chico Badalotti. Falando em Chico Badalotti, ele tem uma pergunta pra você, olha viu? aí, olha aí. Escuta aí o cara aí, ó. Mauro Dávio, o Alex Bedin. Escuta aí o Chico Badalotti, ó. Meu amigo Anderson Alemão, tudo certo? Satisfação poder fazer parte desse momento e relembrar algum dos fatos engraçados aí que passamos
tocando junto aí. Eu não ouvi, eu não sei o que ele vai pedir. Anos de amizade. Eu já sei. E algumas coisas bem legais aí que aconteceram no meio do caminho, mas que eu acho que não vamos ter espaço para tanta história. O que eu queria saber, cara, eu queria que você passasse para a galera aí um pouco daquele momento que a gente viveu lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, onde fazer música em Chapecó era um grande desafio, não só pelas tecnologias que eram disponíveis na época, né, e também pelo fato da troca que a música proporcionava, do encontro de amigos, da reunião de galeras de diferentes estilos musicais para compor, para produzir, para até mesmo criar uma cena que não existia em Chapecó, né? E a gente fez parte desse momento e acho que foi um pontapé inicial aí para grandes projetos que vieram depois. Queria que você falasse um pouco para a galera aí sobre esse momento, né? Como que se fazia naquela época para poder compor músicas, para poder gravar um disco, para poder organizar eventos para tocar, porque as casas de rock, se existisse, era uma ou duas, né? Então, explica um pouco para a galera aí como é que foi esse momento, essa transição aí para preparar o terreno para a galera que está hoje na cena aí tocando. O que é isso aqui? Em uma segunda oportunidade, aí, se a galera da rádio aqui liberar, contar um pouquinho da história da voadeira, né? Que é um caso emblemático do rock chapecoense. Por mais que tenha acontecido em Xaxim, a história é muito boa. Acho que começa por essa segunda aí. Vamos começar pela segunda, que é mais divertida. O resto é aquela história, né, cara? Sempre foi difícil, né, cara? O pessoal reclama hoje, mas com certeza era bem mais difícil. Eu posso garantir. Não tinha o gênero. Nós carregava caixa frana nas paletas aqui, cara. Subia a Mato Grosso ali, ó. Fazia quilômetros com caixa frana embaixo em cima do lombo. Então, enfim, sempre foi difícil e nunca vai ser uma barbada. Mas a história da voadeira foi uma coisa engraçada, né? Nós estávamos tocando com a Incandescentes uma vez lá no saudoso Bibo Bar, lá também, né? Grande Bibo, nosso amigaço. E aí tinha, foi um evento, eu vou resumir aqui porque a história é longa, né? Mas tinha um nene lá que ia inaugurar como DJ lá, esse é o primeiro evento dele. Nene. E aí nós levamos um equipamento que era mais que o suficiente pra tocar na casa, e o cara chegou lá, não, porque esse som não é bom, porque isso, porque aquilo, eu já deixei pros piá conversar, porque eu não ia ter muita paciência, né? E aí, em resumo, ele fez o pessoal contratar um paredão lá pra uma casa pequena, né? Pra ele tocar só os chipuntes lá. Enfim, né, cara? Tocamos, chegou. Antes de terminar o nosso show, esse cara quis encerrar o show, ele pegou uma mesa de som que tinha sido tirada pro lado e começou a vir batendo nas pessoas, quis tirar as pessoas da frente do palco e tal. E nessa ele surgiu uma voadeira, né? Na mesa dele, né, cara? Ele nem viu de onde veio. E o vocalista voltou a cantar. E aí a coisa foi acontecendo, né? E ele tentou levantar a mesa de novo. E quando ele viu, tinha voado a mesa de novo. E assim foi, né? E daí terminou a carreira dele nessa noite. Nunca mais tocou. Saudades do Bibo Bar, hein, alemão? Saudades do Bibo Bar. Muito show em Xaxim, né? Show de bola. Xaxim, Xanxerê. Deixa eu registrar aqui a audiência de alguns grandes amigos que estão nos ouvindo. Guilherme, o Gui, grande parceiro Gui, que é de Erechim, falou que vai falar com o Paulo Casarim, tava ouvindo aqui, disse que vai chamar o Paulo Casarim pra estar aqui nessa bancada também. Boa, Guizão. A gente conta com a sua parceria aí, tá bom, Gui, meu querido? E o nosso querido Diego Araújo Costa, o papai da Lolô, tá ouvindo no carro agora também, e fez uma pergunta pro alemão. Pede pra ele contar da viagem para Umuarama. Ah, o Didizeira. E Didi participou dessa aí, não. Na verdade, elas tinham uma época muito, assim, com uma agenda bem extensa, né? A época, o Baga tava na banda aí também, com o Paulão também, mas teve uma época que a gente fez bastante a região do Paraná ali, né? Aí teve uma que o Didi foi junto aí. Mas a parte boa da história, as partes melhores a gente não pode contar, né? Então... Deixa no off! Eu fiquei imaginando. Eu suspeitei. Mas o Didi participou de algumas delas aí, não só ali. Me lembro de uma que ele foi junto com nós ali pra Concórdia lá. Também o Didi era hold assíduo. O Didi é gente boa. Ele me contou que trabalhava de hold, ajudava nos shows e tal. Que massa, cara. Pô, muita história, acho que muita coisa legal aí, dá vontade de o cara ficar conversando eternamente sobre todo esse rolê aí, é muita nostalgia, mas também acho que valorizar aquilo que foi feito, né, tudo que foi feito. Cara, agradecer demais, Alemão, a tua presença aí, eu acho que... Eu que agradeço aí, cara, o convite. Olha, na verdade é uma satisfação tá aí
podendo contar um pouquinho dessas histórias aí, né? A gente procura falar o máximo de verdade, às vezes a gente mente um pouquinho, mas... Enfim, poder, principalmente o pessoal mais jovem que acompanha a rádio, às vezes, poder saber de como aconteceu, né? Claro. Os mais velhos já sabem, mas esqueceram. Porque a gente tá sempre se cruza aí, né? A gente se encontrou esses dias lá no bote, lá do Davi. Então, mandar um abraço pro Davi Miglavaca, pro Renan, mandar um abraço pro bote aí. Pro Aranha. Um abraço pra galera do bote. Um abraço pra galera do bote, o Aranha, todo mundo que frequenta, mas a gente tá sempre contando mentira aí um pro outro e trazer pra cá, cara, e colocar, falar sobre essas histórias e relembrar esses momentos. Eu acho que é muito importante, como eu já falei, além de registro, trazer pra galera nova, trazer pra quem não conhece a diversidade cultural que a gente tem na região, né, cara? O quanto rico é esse lugar, que é um lugar de luta. E aí tu falou antes de uma coisa e me chamou a atenção de que o Rock do Verdão é uma coisa regional e tal, mas tem uma frase que eu falei domingo passado que eu vou repetir, que é uma frase que diz o seguinte: canta a tua terra e estarás cantando o mundo. Eu acho isso bonito, sabe? Legal. Porque, Profundo. cara, se você se você canta a tua tribo, você tá cantando o teu mundo, tá cantando o mundo. E eu acho que o que a Magu faz, o que o Variantes faz, o que as bandas todas que a gente tocou aqui hoje, o Pazinho, todo mundo tá cantando. Os Colonos. Cara, assim, ó, uma visão minha, não existe regra para o cara compor, mas assim, normalmente o cara compõe o que tá vivendo, né? As coisas que o cara é verdade. curte, entendeu? Mostrou um áudio antes, eu tava falando, os caras pedindo, mas tu escreve música, fala de curtição, de caranga, Cara, fazer o quê, né, cara? É o que a gente gosta. Poderia escrever sobre finais de relacionamento, mas como eu não tenho esse problema... Inclusive, para nossas namoradas e esposas, meninas, é o seguinte, tá? Se você ouviu essa resenha aqui agora, é essa resenha que a gente tem no churrasco. A gente não fica falando sobre outras coisas, tá? Essa resenha aqui é a resenha que acontece lá no porão do Milhavaca. Então, se você quiser conhecer mais sobre essa resenha, não vá no churrasco que você não é bem-vindo. Ouça o liquidificador. É isso aí. Massa demais, galera. Legal, muito obrigado Alemão. demais. Eu quero fazer um pedido aí. Vamos encerrar essa entrevista ouvindo um colorido muito louco, pôr do sol, Mr. Magu. Olha pra esse pôr do sol, Alemão. Olha aí, ó, acho que tem tudo a ver, né? Ó, pra quem tá aí na rádio, fechou. Tá, então tá, peraí, antes do teu tchau aqui, o Alemão, deixa eu achar aqui a música, que o João me pegou de calça curta aqui, cara. Mr. Magu, ele vai ter que me ajudar aqui a achar. Colorido muito louco. Colorido muito louco, calma aí, já chamo aqui, já tá aqui no play, gurizada, calma aí, que aqui o negócio é ao vivo, piazada, tamo nessa, né? Alemão, agora sim, cara, antes da gente tocar o som aqui que você canta pra finalizar a nossa resenha aqui, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso liquidificador, muito feliz de receber o amigo aqui, conhecer um pouco mais ainda sobre o rock chapecoense, sobre a música alternativa de Chapecó, que é tão difícil, né, cara? A gente às vezes tira aí do nosso bolso, pelo amor pela música, né? A gente faz isso pelo amor pela cidade, pela chapecoense, pela música, pelo rolê inteiro, né? Pelos amigos também. Então é isso aí, não, eu que agradeço aí o convite aí, Joel, Ronei, estamos aí, sempre que puder contribuir de alguma forma aí, nós vamos estar presente, escutando, curtindo, mandando mensagem, estamos aí, né? Muito obrigado. Na parceria, né? Muito obrigado a todo mundo que mandou áudio também, que aceitou a brincadeira. Zebu, Paulão, Chico. Um abraço aí pra esses feras aí. Muito obrigado, foi muito importante, foi muito legal o papo aí. E é isso aí, fiquem então com Colorido Pôr do Sol. E daqui a pouco a gente volta, tem mais música até às 19 horas aqui na Oeste Capital FM. E o programa Liquidificador, Evandro Kratzler, galera da Dom Luiz Pizzaria, fazendo as massas da pizza e acompanhando o nosso Liquidificador nessa tarde de domingo. Fim da tarde aí, Evandrão e Arley, como é que tá? Belezinha? Saindo do trabalho, num calor do caralho, trânsito congestionado, não tá dando pra aguentar.